Em novembro de 1950, o Papa Pio XII proclama que a Imaculada Mãe de Deus, a Sempre Virgem Maria, tendo terminado seu curso nessa vida terrestre, foi assunta de corpo e alma ao céu. Essa é a nossa fé, a Assunção de Nossa Senhora. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sob a vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala, galera! Estamos de volta para finalizar o nosso trabalho, os nossos vídeos sobre os dogmas marianos. E hoje, um último e não menos importante dogma, o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Cabe, em primeiro lugar, lembrar a diferença da Ascensão para a Assunção. A Ascensão, da qual Cristo, nosso Senhor, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, sobe aos céus por suas próprias forças. Já a Assunção, a Virgem Beatíssima, grande Mãe de Deus, ainda assim é uma mulher, mas Deus, na sua glória, a eleva, ou seja, pela graça de Deus. Fazendo uma comparação, é como se Jesus subisse a escada sozinho por suas próprias pernas e Nossa Senhora precisasse de um elevador, na qual precisa de alguém para subir. Nesse caso, foi Deus que auxiliou a realizar essa subida. Mas tratando sobre a Assunção, esse dogma, uma verdade de fé, foi proclamado pelo Papa Pio XII, foi o último dogma da Igreja, o mais recente a ser proclamado, em 1950. Isso quer dizer que a gente descobriu isso nesse período? Não. A fé cristã, desde os primeiros séculos, já acreditava nessa verdade. Porém, foi necessário, o Papa achou necessário revelá-la nesse período. Então vamos tratar um pouquinho sobre esse tema. Quem tiver interesse tem acesso ao documento no Vaticano, no site do Vaticano tem o documento da proclamação do dogma. Mas entendendo a Assunção. Em primeiro lugar, o dogma já nos traz os outros 3 dogmas. Se vocês pararem para pensar, quando a gente fala que a Imaculada Mãe de Deus, sempre Virgem Maria, isso mostra a unidade que os dogmas têm entre si, justamente pela sua raiz fundamental, que a gente já falou, que é Cristo. Garantir que Cristo seja amado e adorado. Quando nós falamos que Maria foi assunta aos céus, nós estamos dizendo que ela não sofreu da corrupção que a matéria possui, do seu corpo. Maria era uma mulher diferenciada. Desde o primeiro instante da vida dela, realmente não há outro ser humano igual a ela. Portanto, quando falamos do dogma da Assunção, percebemos que ele contém os outros 3 dogmas, mostrando assim a unidade de tudo que se fala de Maria. E a unidade está em Cristo. Tudo aqui garante que Cristo seja honrado e adorado, assim como Maria em sua vida sempre buscou realizar isso. Na Assunção, não é diferente. Os relatos da tradição vão nos ajudando a entender o porquê dessa verdade. Lembrá-los que nas Sagradas Escrituras não tem nenhuma relação, nenhuma descrição explícita da Assunção. Alguns trechos implícitos. Mas nós somos católicos. Nós cremos também na tradição da Igreja. E conhecendo um pouco da tradição, vamos recorrer a um dos grandes santos da Igreja, São Máximo Confessor,
lá do século V ou VI, na qual ele vem nos trazer um relato sobre esse trânsito de Maria. E ele fala que Deus enviou São Gabriel para que anunciasse a Maria a sua vontade de levá-la ao céu. Teu filho, o Senhor, chama-te. É hora, minha mãe, de vir para perto de mim. Por isso enviou-me para anunciar essa boa nova a ti. Hoje, assim como encheste de alegria os habitantes da terra, ó bendito, regozijarás as milícias celestiais com sua ascensão, no caso, Assunção, e farás as almas dos santos brilharem ainda mais. Tuas preces e súplicas subiram até teu Filho no céu, atendendo o teu pedido. Ele ordena que tu deixes este mundo, suba para as moradas celestiais, a fim de permaneceres com Ele na vida verdadeira e infinita. Ao ouvir isso, a Santa Theotokos, a Santa Mãe de Deus, Maria rejubilou-se e disse ao anjo a sua resposta original: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim agora também, segundo a tua palavra. Belo perceber que Jesus, sendo o melhor filho do mundo, não queria que sua mãe estivesse junto dele e não passasse por nenhum mal que a morte pudesse causar. E fazendo isso, assim o quis, chamou a sua mãe. E Maria, vivendo uma vida santíssima, com todas as graças que Deus a concedeu, chega ao fim da sua caminhada. E aqui, Santo Afonso de Ligório também nos mostra esse caminho, como que Deus, na sua providência, queria que Maria fosse assunta aos céus. Assim como ele, Jesus Cristo, nosso Salvador, completou a obra da redenção por sua morte e ansiavam os anjos por tê-lo de volta na sua pátria celeste, donde, rogando continuamente, repetiam-lhe as palavras de Davi: Levantai-vos, Senhor, para vir ao vosso repouso, vós e a arca de vossa majestade. E agora, Senhor, que já redimistes os homens, vinde ao nosso reino junto de nós e trazei ainda a arca viva da vossa santificação, isto é, vossa mãe. Precisamente assim nos diz São Bernardino. Quis por isso, enfim, o Senhor comprazer o desejo daqueles cidadãos celestes com o chamar de Maria ao paraíso. Mas ele quis que a Arca do Testamento fosse com grande pompa introduzida na cidade de Davi. Dessa forma, ouvindo o relato dos santos, também do magistério da Igreja, chegamos à conclusão que Maria, por não ter pecado original, por isso não ter a principal consequência do pecado, que é a morte, recebeu uma graça de subir de corpo e alma no céu. Aqui existe uma questão, uma polêmica, uma discussão, que o dogma ele não tratou sobre a morte ou a dormição de Maria. E até hoje nós temos essa discussão. O grande detalhe sobre essas duas posições é que, independente da posição que você tomar, é mais comum no Oriente aceitar a dormição, e aqui no Ocidente a grande maioria é da morte de Nossa Senhora. Entender que a morte de Maria foi tão suave, tão abrasada por amor de Deus, que nem sequer parecia uma morte. Por isso que algumas pessoas utilizam o termo dormir pela suavidade. Mas o grande foco do dogma é mostrar que Maria, sendo imaculada e tendo contido o Deus vivo, não poderia sofrer a corrupção da sua matéria, do seu corpo santificado.
Dessa forma, a mãe de Deus, por essa razão, e sempre virgem, deveria ser elevada, como disse aqui no livro de Santo Afonso, como a Arca da Aliança. E assim quis Deus. Terminado então o curso terrestre, terminada a sua vida, que cumpriu com tanta excelência, ela é elevada com tanta glória. Diziam até a tradição que milhares de milhões de anjos vieram e cantaram canções inimagináveis, e o próprio Deus e Senhor Jesus Cristo veio buscar sua mãe. Já imaginou essa cena? A beleza da qual isso ocorreu. E dizem que todos os apóstolos estavam reunidos, mas um chegou atrasado, São Tomé. E Maria tinha dado instruções específicas para cada um dos apóstolos, mas não conseguiu dar para São Tomé. E quando ele viu a Santa Mãe de Deus sendo assunta, essa lhe devolveu um sorriso e deixou o seu cinto, uma relíquia da Virgem Santíssima. E histórias desse cinto que São Tomé levou para suas pregações são abundantes. Tem milagres atribuídos a eles. Depois de muitos anos, foram reunir essas relíquias e duvidavam da verdadeira autenticidade dessa relíquia, e uma mulher possessa, ao tocar o cinto de Nossa Senhora, foi imediatamente liberta. E o demônio, ao tocar aquele cinto, disse: eis o cinto da Virgem, eis o cinto da Virgem. Isso tudo para mostrar-nos que quando a Igreja nos propõe um caminho, ele deve ser coerente. Todos os dogmas apontam para isso. Desde o século VI já se era celebrada a festa, a memória da Assunção de Maria. E por fim, mostrando toda a síntese desse grande mistério, podemos perceber que a encarnação e a Assunção se unem nesse momento. Se pela encarnação Deus vem à Terra para nos salvar, para nos redimir, e Maria tem um papel fundamental, agora se complementa, na qual nós, homens, representados pela Virgem Santíssima, somos elevados ao céu, para receber a glória da qual Cristo preparou, a qual Cristo veio nos redimir, tendo paixão, morte e ressuscitando por nós. Então que a Virgem Maria possa sempre nos guiar, para que um dia nós possamos, por auxílio dela, também estarmos no céu. E se você ainda não curtiu e compartilhou nossos vídeos, está na hora, hein? Vamos nos ajudar nesse caminho de evangelização. Deus abençoe a todos e que Nossa Senhora também nos encha da sua graça.